Pastor Hernandes, faz favor, sobe aqui. Vamos recebê-lo com palma para Jesus? De pé mesmo. Quem conhece o pastor Hernandes? Levanta a mão. Quem conhece? O pastor Hernandes Dias, eu costumo dizer assim, mas não usando só por causa da presença, mas um pregador para admirar um outro pregador não é fácil não, né? A gente é meio assim, meio crítico, né? Nós somos críticos em tudo quanto é área, né? Tem 7 anos, né, que eu conheço assim, próximo, né? Foi quando ele ministrou a primeira aula aqui conosco e eu virei o admirador dele, virei seu admirador, viu? É tanto que eu estou deixando meus cabelos brancos ficarem brancos. Eu que estou deixando ele ficar branco, viu? Não é que está ficando, porque eu sou muito novo. E hoje nós estamos recebendo um príncipe aqui nessa igreja, viu, irmãos? Pra gente vai ser uma tarde marcante, uma tarde muito especial. E eu não sei assim, eu não tenho como te agradecer, pastor. Não tem valor para te ofertar, não. Sabe? Pra gente é um presente de Deus. E eu queria assim, eu vou ficar sentadinho ali, não atendo o telefone, vou comer tudo que Deus tem para mandar hoje nessa mesa para nós, tá bom? Vamos orar então. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa tarde. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tudo aconteceu dentro da tua vontade. A programação, Senhor Deus, o horário, o voo do pastor, o momento do almoço, o momento do descanso. Senhor, muito obrigado pela vida de todos aqui presentes e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará conosco nessa tarde, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor continue usando a vida do pastor Hernandes, assim como já tem usado em todos os lugares, Pai. Mas que essa tarde seja algo realmente renovador para nossas vidas, Pai. Muito obrigado mesmo, em o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez, receber o reverendo. Podem sentar, queridos. É um privilégio estar de volta aqui para partilhar a palavra de Deus com vocês. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler os versos 6 ao verso 18. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 18. É muito importante entender que esta é a última carta que o apóstolo Paulo está escrevendo. E ele está escrevendo essa carta da sua segunda prisão de Roma. Lembram que na primeira prisão ele esteve numa prisão domiciliar, onde ele pagava o aluguel da casa onde estava preso. Mas nessa segunda prisão ele está numa masmorra, fria, úmida, insalubre, de onde as pessoas saíam leprosas ou para o martírio. Essas palavras que vamos ler fazem parte das últimas palavras da carta e certamente as últimas palavras do apóstolo antes de caminhar para o martírio. Consequentemente, essas palavras são revestidas da mais alta importância, e é muito importante atentar para aquilo que ele está escrevendo. Com a sua Bíblia aberta, vamos ler. O apóstolo Paulo diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, e não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Dalmácia, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, que mandei-o até Éfeso, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta.
Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu gostaria de pedir permissão a você para só voltar nesse texto na conclusão da nossa fala. Eu queria apresentar a vocês hoje o apóstolo Paulo. Quem é este homem? E nós não temos dúvidas em afirmar que Paulo foi certamente o maior pregador do cristianismo, o maior missionário do cristianismo, o maior teólogo do cristianismo, o maior evangelista do cristianismo, o maior plantador de igrejas da história do cristianismo. Nenhum homem na história da humanidade exerceu tanta influência no mundo ocidental como o apóstolo Paulo. Foi ele quem escreveu a maior parte do Novo Testamento. Os Césares de Roma, se juntados todos, não têm sequer metade da influência que este homem que morreu pobre e abandonado numa masmorra tem e teve até hoje. Quem é este homem? E eu queria que nós olhássemos um pouquinho então da sua vida. Filipenses capítulo 3, versículos 3 a 5, diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Nós sabemos que ele era uma espécie de judeu puro sangue. Seus pais eram judeus. Ele era uma das tribos mais importantes dos judeus. Ele cumpriu os rituais do judaísmo. E ele foi criado pelos seus pais com grande expectativa acerca da sua religião. Sabemos à luz de Atos 22, versículo 3, que ele nasceu em Tarso, na Cilícia, importante região do império, e consequentemente ele era um cidadão romano. Sabemos que ele foi enviado muito jovem para Jerusalém, onde morava sua irmã, para aprender aos pés de Gamaliel, o grande mestre do judaísmo, para ser um grande rabino, um grande líder da religião judaica. Sabemos à luz de Gálatas 1,14 que dentre os da sua idade ele se destacou pelo seu zelo, pela maneira como ele guardava a tradição de seus pais. E ele foi treinado para ser um rabino, um líder do judaísmo. Assim ele cresceu em Jerusalém. Curiosamente, na mesma época, na mesma região da Palestina, também um outro rabino crescia, não na decantada Jerusalém, sede do conhecimento teológico da época, onde estava o templo, onde estava o sinédrio, onde estavam os escribas, onde estavam os fariseus, onde estavam os saduceus, onde estavam os teólogos da época. Mas esse outro rabino crescia na esquecida e pobre Nazaré da Galileia, região que era reconhecida até como região gentílica, Galileia dos gentios. Não crescendo num ambiente bafejado pelo conhecimento teológico, mas crescendo numa carpintaria, com as mãos calejadas. E aos 30 anos de idade, esse rabino de Galileia vai ao Jordão, é batizado por João Batista e dá início ao seu ministério. Diz a Bíblia que ele pregava não como os escribas e fariseus, porque pregava como quem tinha autoridade. Pregava aos ouvidos e pregava aos olhos. Os cegos viam, os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam. Isso despertou certamente inveja e ciúmes na liderança religiosa de Jerusalém, e ele passou a ser perseguido pelos escribas,
e pelos fariseus. Vigiaram-no, perseguiram-no, contrataram testemunhas falsas para o acusarem, e ele foi preso, ele foi acusado, ele foi condenado, ele foi pregado numa cruz, ele foi cuspido, ele foi esbordoado, ele morreu exangue no Calvário, ele foi sepultado, para alívio do sinédrio judaico. Entretanto, no primeiro dia daquela semana seguinte, uma notícia explode em Jerusalém: o túmulo do rabino da Galileia está aberto, ele havia ressuscitado. Essa notícia espalhou-se com a velocidade de um rastilho de pólvora, e essa notícia foi como uma bomba no arraial do sinédrio. E não tardou então para que forças hostis se levantassem para tentar sufocar no berço o cristianismo que iniciava com a ressurreição de Jesus Cristo. E é nesse momento que Saulo de Tarso se levanta como a expressão máxima da oposição ao cristianismo. E nós vamos olhar para esse homem como o maior opositor do cristianismo. E o Novo Testamento nos oferece duas figuras dele. A primeira figura que o Novo Testamento apresenta é que ele era uma fera selvagem. Essa figura você pode constatar em Atos 9:1, quando diz que ele, ao ir para Damasco, com cartas de recomendação dos sacerdotes de Jerusalém, ele respirava ameaças e morte contra os discípulos de Cristo. Essa palavra respirar ameaças e morte é a mesma palavra no grego para uma fera selvagem que salta sobre a sua presa para devorá-la, para destruí-la. Ele era uma fera selvagem. E esse fato pode ser claramente constatado no Novo Testamento. Primeiro, você lê em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, que ele se apresentava assim: eu era um homem insolente, eu era um homem blasfemo, eu era um homem perseguidor. Você pode perceber isso também à luz de 1 Coríntios 15, versículo 9, quando ele se define, ou se definia, como o menor dos apóstolos, porque havia perseguido a igreja de Deus. Você pode perceber isso à luz de Gálatas 1,13, quando ele diz que ele devastava a igreja, e a perseguia com ódio consumado. Você pode constatar isso à luz de Atos 8, versículo 4, 3 e 4, quando você vê lá que ele entrava nas casas, não respeitava domicílio doméstico, e arrastava homens e mulheres, e os encerrava na prisão, e assim ele assolava a igreja de Deus. Você pode constatar isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13, quando Ananias dizia acerca dele: Senhor, eu tenho ouvido quantos males tem feito este homem aos teus santos em Jerusalém. A fama dele de perseguidor já corria em Damasco. Você pode constatar isso à luz de Atos 9, versículo 21, porque diz lá, Atos 9, 21, que ele tinha a seguinte reputação em Damasco: este era aquele que exterminava aqueles que acreditavam no Senhor Jesus, e com este propósito é que ele veio para Damasco. Agora preste atenção nisso: exterminar não é devastar e nem assolar. Exterminar não é prender, exterminar não é bater, exterminar é matar. Saulo era um assassino, e era um assassino em série. Ele exterminava os discípulos, ele exterminava os crentes. Ele era um homem carrasco, ele era um homem sanguinário, ele era um homem perverso, ele era uma fera selvagem. Nós ainda podemos avançar um pouco mais nesse entendimento à luz de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 4, porque diz o texto aí que ele perseguiu a religião do caminho, e a perseguiu até a morte,
E agora você constata um fato, que ele não perseguiu apenas os crentes, ele perseguiu a religião dos crentes, ele perseguiu o caminho, e fez isso com fúria mortal. Você pode avançar um pouco mais em Atos 26, versículo 9, você vai encontrar lá que ele entendia que devia falar e fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. E agora você descobre algo mais, que ele não apenas perseguia os crentes, ele não apenas perseguia a religião dos crentes, ele perseguia o Deus dos crentes, ele perseguia Jesus. Atos 26, versículo 10, diz que ele entrava nas sinagogas, que ele açoitava os crentes nas sinagogas, e ele mandava prender esses crentes, e contra estes muitos que ele açoitava e prendia, ele dava o seu voto quando os matavam. Às vezes nós pensamos que ele só mandou matar Estevão, mas ele mandou matar muitos crentes em Jerusalém. Ele era um assassino em série. Lemos em Atos 26, versículo 11, que além de prender e além de dar o seu voto para matar, ele entrava nas sinagogas e açoitava os crentes lá dentro da sinagoga, forçando-os a blasfemar, e até por cidades estranhas, demasiadamente enfurecido, os perseguia. E aqui você nota um outro tipo de perseguição, perseguição psicológica, porque além de não respeitar o domicílio doméstico, ele não respeitava também lugares sagrados, ele não respeitava a sinagoga. Ele entrava lá dentro da sinagoga e batia nos crentes lá dentro e dizia o seguinte para eles: ou você nega Jesus ou eu te bato, ou você nega Jesus ou eu te prendo, ou você nega Jesus ou eu te mato. Ele era uma fera selvagem. Mas quando você vai ler o Novo Testamento, você vai descobrir outra verdade acerca dele. Você vai descobrir que além de uma fera selvagem, Saulo era um touro indomável. Um touro indomável. Essa figura está em Atos 26, versículo 14. Porque lá em Atos 26, 14, que é o terceiro relato da conversão dele, porque a conversão dele foi um fato tão importante que Lucas registra 3 vezes no livro de Atos: Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Nesse relato de Atos 26, versículo 14, aparece a cena de Jesus o derrubando ao chão e bradando do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Eu fui criado na roça, e eu vi muito esta cena de um garrote, uma junta de bois sendo amansados para o trabalho doméstico. E o principal instrumento para amansar um boi bravo é o aguilhão. Às vezes nós pensamos que o Espírito de Deus só começou a trabalhar em Saulo naquele dia lá em Atos 9, no caminho de Damasco, mas isso não é verdade. Eu não tenho dúvidas de que, para Jesus usar essa palavra, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões, é porque toda vez que Saulo entrava numa casa e prendia um crente, toda vez que Saulo entrava numa sinagoga e batia num crente, e jogava esse crente na cadeia, e dava o seu voto para matá-lo, e em vez desse crente morrer murmurando, blasfemando, ele glorificava o nome de Jesus, preferindo morrer a negar Jesus. Era o Espírito Santo picando a consciência de Saulo, era o Espírito Santo ferroando a consciência deste boi bravo, mas este touro bravo não quer ceder, não quer ser amansado, até o dia que, respirando ameaças e morte, como uma fera selvagem, como um boi bravo que está bufando de raiva, caminhava para Damasco com o propósito de prender os crentes e lançá-los na cadeia. De repente, o domador de touro bravos joga esse touro bravo no chão e brada do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. O touro bravo está vencido, o touro bravo está caído, o touro bravo está dominado, o maior perseguidor do cristianismo está convertido. Vira-se aqui a primeira página da sua vida, começa uma nova página na sua história, a sua preparação para o ministério.
Você sabe que Saulo foi levado cego dali da estrada onde estava para a cidade de Damasco, e ele foi levado para a casa de Judas, na rua direita, na cidade de Damasco. E agora ele fica ali 3 dias orando e jejuando, cego. Quando o Senhor aparece para Ananias, um discípulo de Damasco, e diz: vai lá na rua direita, na casa de Judas, e eu quero que você imponha as mãos sobre Saulo, para que ele seja curado. E Ananias retruca: Senhor, eu tenho escutado de tantos quantos males fez este homem aos teus santos em Jerusalém. E o Senhor diz: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu enviarei para longe aos gentios, e eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Diz a Bíblia que Ananias vai, ele está orando. Ananias impõe as mãos sobre ele, ora por ele, e ele é curado da cegueira. Logo em seguida, ele recebe o Espírito Santo e é batizado. E agora você vai ver algo extraordinário. A sua Bíblia aberta, por favor, em Atos 9:20. Logo depois que ele foi curado, batizado e cheio do Espírito Santo, diz Atos 9:20 que logo em seguida ele começou a pregar em Damasco, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Ele se transforma de um perseguidor num pregador, de alguém que era um agente da morte para alguém que é um agente da vida. Mas você vai ver algo maravilhoso ainda no versículo 22 agora, por favor. Diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Agora eu faço uma pergunta para você: há alguma diferença entre a pregação do verso 20 para a pregação do verso 22? No verso 20 ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. No verso 22 ele demonstra que Jesus é o Cristo. Há uma grande diferença. A primeira pregação é declarativa, a segunda é demonstrativa. E demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e